entramos agora nesse bloco do nosso curso em que eu vou fazer algumas perguntas aqui para o professor Azenildo, pensando agora o seguinte, olha, em blocos de tempo, os 6 primeiros meses de treinamento, a pessoa que nunca treinou nada, nos 6 primeiros meses, de forma bem prática, professor, o que a gente deveria priorizar? Então, qual a sequência ideal da utilização daqueles recursos ergogênicos? Tá? Tanto pensando naquele princípio dos detratores, ou seja, aquilo que pode atrapalhar e a gente precisa ficar alerta, como também nos turbinadores. Tá? Então, os 6 primeiros meses, o que a gente deveria estar priorizando para esse nosso atleta? Boa pergunta. E não, ela é simples a resposta, mas também ela é bem complexa ao mesmo tempo. Nós falamos de categorias de ergogênicos, o que é? As 5 categorias. E aí vamos trazer pelo menos o recurso ergogênico fisiológico, que é o próprio treinamento. Ele tem respostas específicas no organismo, não é, de cada um. Ou seja, existe a questão lá da individualidade biológica, etc. Mas como é que esse indivíduo reage? E nós temos, claro, como eu falei, é muito importante esse recurso psicológico. Como é que funciona a cabeça, como é que está funcionando a cabeça desse cliente, desse aluno. Então, de antemão, o principal, né, desses 2 aí, não é? E tirando desses 5, é conhecer o organismo do cliente. Como é que esse organismo funciona, como é que ele reage, né, ao treinamento. Né? Falamos da tríade. Então, dentro dessa tríade aí, de treinamento, nutrição e descanso, o treinamento em si, já que é um recurso, né, é uma coisa que a gente pode estar lançando mão de várias metodologias. Ok, mas como é que ele está reagindo à minha carga, né, a esse volume, a essa intensidade, né, e a duração desse treinamento? Não é? Claro, nós temos uma curva, né, que a gente fala sempre, que demos ênfase, né, desenvolvimento médio, mas a gente quer que ele esteja acima dessa curva. Existe realmente o tempo lá para os 3, 6 meses, mas é o nosso parâmetro. Mas como é que a gente tem esse parâmetro se a gente ainda não conhece como o organismo desse cliente funciona? E a gente precisa saber. E depois, né, ou em paralelo, como é que a cabeça desse cliente funciona. De repente, um estímulo para alguém, ele está ótimo, mas para outro pode estar desconfortável, mesmo que eu considere que ele seja ótimo. Não é? Então, você está falando aí que os recursos fisiológicos e psicológicos eles seriam prioridade nessa primeira fase que a gente está chamando aqui desses primeiros 6 meses, né? Fisiológico e psicológico. Então, quando a gente pensa assim em recurso, então você está chamando o personal trainer, por exemplo, de um recurso ergogênico? Basicamente, é isso? Por que não? Né? Por que não? Poderia ser. Da mesma forma que o nutricionista também. Não é porque esses 2 eu estou destacando que a questão nutricional, quer dizer, não tem como a gente tirar todos eles. Não, esse é mais importante. Estou destacando 2, mas vale salientar, claro, que desde o início essa alimentação, já que está dentro dessa tríade, ela também tem que estar muito bem, né, e adequada. Essa manipulação faz parte da nossa estratégia para que ele atinja o que a gente quer. Né? Então, e o que a gente quer é esse desempenho, né? Performance, melhoria de performance. O que eu como profissional quero? Eu quero mostrar resultado para o meu cliente. É isso? Perfeito. Então, dentro dessa otimização fisiológica, né, tem tudo a ver com o treino, né? Gestão das variáveis do treino. Isso. E aí, pelo que você está me falando aqui, até já conversou também, nessa fase inicial, né, não adianta muito a gente querer entrar com os próximos recursos, né, com os outros recursos, se de repente esses recursos que são primários, né, dos recursos fisiológicos e os psicológicos, se eles não estão ali alinhados, não estão funcionando bem do ponto de vista do potencial detrator, né, que eles podem ter caso não estejam bem estruturados. Né? Então aí entra o personal, né, sem dúvida, entra o nutricionista, como você falou, né, mas de qualquer forma entra uma coisa aqui muito interessante. Quando você falou dos recursos psicológicos, né, essa fase inicial ela é muito crítica, né, para quem está começando, às vezes a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana. Então foi muito interessante colocar dessa forma, porque se você não consegue ganhar o atleta ali nesses primeiros dias, certamente você não vai ter tempo nem de aplicar os próximos recursos, né? É verdade. Nem sempre o espelho é o melhor parâmetro, ou termômetro, nem sempre. Ele é importante, claro, inclusive na sala de musculação, no consultório, ele é importantíssimo para a gente
a gente tem outras variáveis, né? E não é só a questão da forma do músculo, da dimensão, né? Ou seja, a gente vai ver a circunferência do bíceps, não é isso. Não é? Nosso espelho, na verdade, é como realmente a pessoa está se sentindo. Então, poxa, existem tantas variáveis muito positivas, né? Inicial, inclusive assim, do dia seguinte, dos primeiros dias, que nem sempre o meu aluno, o meu cliente, está ciente de que é exatamente essa mudança de atitude do zero, não é? Ou se é aquele que sempre foi sedentário, ou aquele que está sedentário por um ele está, ele antes foi um atleta. Mas a gente tem parâmetros, poxa, de repente, vamos lá na parte prática, o próprio descanso, ele faz parte da tríade, certo? Como é que está a qualidade do sono desse meu indivíduo, até, vamos falar mais, né? Mas como é que está? Poxa, de repente ele começou nos primeiros dias, esse sono melhorou. Quer dizer, ele até está dormindo mais tempo, a qualidade desse sono melhorou, essa pausa dele está melhor, ele de repente está se sentindo melhor e de repente ele pode pensar que é porque ele diminuiu a carga de trabalho, não de treino, porque ele de repente comeu melhor. Poxa, mas isso faz parte desse início. E isso é uma mudança, isso é um termômetro. Certo. Só que eu vou fazer o papel de quem está ali atrás, né? De você que está aí atrás. E a gente, às vezes, tem um atleta, um cliente que chega e, apesar de tudo, apesar das limitações dele, ele tem pressa. Certo? Ele tem pressa. E existe uma grande chance de uma pessoa que não vê os primeiros resultados visuais, estéticos, que normalmente é o que ele está procurando, essa pessoa que não vê esses resultados logo de cara, existe uma grande chance dessa pessoa se frustrar, abandonar o processo e a gente perder essa pessoa logo no começo, tá? Então, assim, e provavelmente, por exemplo, talvez se você for um nutrólogo, por exemplo, né, talvez alguém já esteja ali procurando nessa fase inicial, né, 30, 60 dias. Então, dada a exigência por parte do aluno, como é que a gente pode fazer uma boa utilização de recursos ergogênicos, e aí pode até fugir dessas duas categorias primárias que você colocou aí para os primeiros 6 meses, mas como é que a gente pode atender de forma segura esse nosso cliente, dado que ele está, de repente, cobrando a gente, apertando e está precisando ver os primeiros resultados visuais, estéticos. Como é que a gente faz? Detalhe, né? O professor também tem experiência, você tem experiência atlética, né? Então, a base do professor, né, inicial foi no atletismo. Então, ele foi um atleta de alto rendimento e, querendo ou não, ele esteve aí, né, consumiu, né, resultados de treinamento, de desempenho por bastante tempo, né? Então, como um resultado, ele dá esse feedback positivo para que a gente continue fazendo, faça mais e melhor, né? Então, pensando nesse cara que está aqui atrás, nessa mulher que está aqui atrás, nesse profissional incrível que está aqui atrás e que tem essa cobrança, né? O que mais que a gente pode fazer de forma segura? Nossa, resumir 20 anos de treinamento em pouco tempo, a gente tem que fazer outras aulas e coisa bem mais avançada para discutir isso. Mas a primeira coisa que vem à mente, não é só a mente, mas na prática, monitorar a saúde desse atleta. A gente precisa fazer um monitoramento na condição de saúde. E como é que a gente faz isso? Através de exames. Então, é competência desse nutrólogo, competência desse nutricionista, ou até mesmo vou estender para os médicos desportistas. Não são aqueles médicos que praticam exercício, são aqueles que de fato acompanham atletas e pessoas que são ativas, né? Que realmente estão ali preocupadas com a saúde no questão geral. Né? Saúde não é só ausência de doença, quando a gente fala. Saúde não é ausência de doença. Então, é monitorar essas condições. A partir daí, sim, eu sei se o que está sendo feito ou o que foi feito, na verdade, foi uma complementação, né, e não uma suplementação. Né? Falamos em aulas anteriores nessa questão. Então, muitas vezes, o que está sendo feito é uma complementação, não é? Porque está acontecendo exatamente fatores que a gente chama aí, não é? Que na verdade está puxando para baixo. São detratores. Então, a gente precisa justamente monitorar isso. Não é controle. Controle, não tem como eu controlar a resposta de um organismo. Mas fundamentalmente é isso. A partir daí eu sei se de fato eu preciso entrar com mais micronutrientes ou macronutrientes,
Ou mesmo lançar a mão realmente de algum recurso hormonal. Ele pode estar deficitário de algum hormônio nesse sentido, né? E, inclusive dependendo da idade desse meu cliente, né? Seja ele homem ou mulher. Né? Certo. Então, nos primeiros 6 meses, a primeira otimização possível, ela agiria muito em cima de minimizar, né, o efeito de detratores, né? Ou seja, Exato. e isso foi muito bom isso aí que você colocou, professor, porque você disse assim, ó, aí vem a exigência, a demanda da monitorização, não é? Não é simplesmente criar prescrições, não é simplesmente demandar, né, o uso de fármacos, né, de suplementação nutricional, mas de monitorizar para identificar carências, não é isso? Exato. Isso é muito interessante, foi muito bom isso aí. Então, fechando aqui essa parte desses primeiros 6 meses, né, o foco aqui do professor que ele tem colocado tem muito a ver com, primeiro, a gente vai colocar o atleta na rotina, ele vai entrar na rotina e a gente vai começar a identificar, né, as próprias capacidades, a própria individualidade desse aluno, para saber os limites dele. Então, isso está na fase inicial. Papel do personal aí, né, professor? Exato. É também mapear, a gente pode dizer assim, falhas. É possível realmente que seja uma falha, mas vamos dizer assim, a gente mapear deficiências. Nem sempre é porque ele está falhando, né? Às vezes a questão que a gente, claro, poxa, desculpa sua, desculpa esfarrapada, né? Que você não tem tempo, né? Como eu falei, quem não tem tempo é a mesma desculpa daquele que vou ver, né? E que é primo daquele depois, deixa para depois. Não, nem sempre é isso. Às vezes realmente é uma pessoa que tem dificuldade, às vezes o apetite ainda não veio, coisa essa que o exercício vai também provocar, né? Um aumento nesse apetite. Mas às vezes ele não tem tempo, então a gente pode já até nesses primeiros meses, né, fazer uso de algum recurso aí que complemente essa alimentação, mas ele não vai ser o principal. Que esse sim a gente pode detectar como uma grande falha, né, de muitos, né? E aí é bom também a gente estar bem aberto para receber esse aí. Não, eu estou utilizando desde o início whey proteins, mas por que essa pessoa está utilizando? Se de repente a própria alimentação dela, que ele tem como, né, e à disposição, ele não está utilizando. Então, não é só perda de dinheiro não, ele está perdendo uma coisa que é fundamental, tempo. Está perdendo tempo, não é só dinheiro. Excelente. Então aqui a gente fecha, né, esse primeiro ciclo de otimização aqui, tá? E a gente vai partir agora para o próximo ciclo, na próxima aula, próximo ciclo de otimizações. Lembrando, a gente está falando isso aqui tudo com base no tempo, né? E Exato. às vezes existe uma tendência de querer acelerar isso e os próprios recursos ergogênicos, eles tiram você da média, né? Isso pode acontecer, claro, né? Pode acontecer, mas um adendo que você colocou também há pouco, o risco que isso tem, né, de repente tirando ele da média do desempenho, você também tira ele de uma zona de segurança. De segurança. Né? Então, é a diferença, aí eu vou colocar muito assim figurativo, mas é você estar entre o lado sombrio da força, né, e o lado realmente Jedi da força. Certo. Eu gostei dessa expressão aí. Vamos levar ela para o próximo então. Então você que está nessa jornada aqui para se tornar o quê? Um Jedi, né? Um Jedi. Sair de Padawan para Jedi. Maravilha. Então segue com a gente que a gente vai falar agora do que seria o nosso próximo ciclo de otimização.